Boa noite, pessoal. Tudo bom? Boa noite, Paulo. Sejam muito bem-vindos todos. Obrigado. Eu sou a Marina, professora e coordenadora da pós-graduação em Design Paramétrico, juntamente com o professor Hugo Matos. E hoje nós damos início à nossa primeira apresentação da série de conferências virtuais do curso de pós-graduação em Design Paramétrico e Arquitetura da PUC Minas. Nosso conferencista de hoje é o arquiteto Paulo Duca, responsável pelo escritório Selva Generativa, com sede em Recife. O Paulo é designer computacional, com mais de 10 anos de experiência prática nas áreas de design paramétrico, design generativo, biodigital, formado em arquitetura e urbanismo pela UFPE e fundador da Selva Gen, startup que combina natureza e tecnologia no desenvolvimento de artefatos de arquitetura. O Paulo foi consultor de design e inovação do Porto Digital, além de ministrar cursos e palestras em eventos e instituições renomadas. Paulo, agradeço novamente sua participação e passo a palavra. Boa apresentação a todos. Obrigado, Marina. Boa noite a todos. Agradeço aí pela oportunidade. Só para confirmar, meu áudio está ok aí para vocês? Tudo certinho? Tudo certo, Paulo. Tem alguém que disse que não consegue ouvir. Eu não sei se está mutado o áudio. Ainda não consegue? Tem alguém que ainda está com esse problema? Não. Kiane, conseguiu ligar, Kiane? Eu acho que é só a Kiane que não está conseguindo. Ok. Bem, hoje é uma sexta-feira, né? Obviamente está todo mundo aí nesse clima de fim de semana, mas assim, eu acho que vai ser uma conversa boa, leve. Eu vou falar um pouco sobre a minha experiência e se vocês também tiverem à disposição aí para interagirem, vai ser melhor ainda. Então, eu vou iniciar aqui uma apresentação e a qualquer momento podem me interromper, podem fazer questionamentos, ou se preferirem ao final, né, como foi indicado aí pela organização. Mas, apesar de eu não estar vendo vocês aí, a interação de vocês também vai ser importante para a gente durante essa conversa, ok? Então, vou iniciar aqui uma apresentação. Se tiver qualquer problema técnico, vocês me falam aí que eu faço os ajustes. Ok, Paulo, certo. Vamos. Eu só vou pedir para autorizar aí, né? Para eu poder conseguir compartilhar. Foi. Vê se você... Te coloquei de co-host. Vai? Ok, então me digam aí se está ok, se estão conseguindo visualizar aí a apresentação. Tudo Sim, Paulo, certo, tudo né? certo. Tudo certo. Então vamos lá. Bem, pessoal, para quem não me conhece, já teve uma breve introdução aí, eu sou arquiteto, né, fundador da Selvagem, que é como a Marina falou, a gente trabalha aqui em Recife, no Nordeste, e trabalho com design computacional já há um tempo. Eu iniciei nesse universo aí lá atrás. Para vocês terem ideia, quando eu comecei em 2009, mais ou menos, a utilizar o Grasshopper. E era o início, o Grasshopper começou a iniciar em 2008, então eu peguei logo o iniciozinho e consegui acompanhar toda essa evolução da ferramenta e tudo que gerou isso na produção arquitetônica, no design paramétrico e tudo mais. Então, eu, apesar de ser novo, eu tenho 31 anos, eu iniciei lá atrás mesmo, assim que eu entrei na faculdade, e consegui pegar todo esse desenvolvimento, e para mim foi muito gratificante acompanhar e ver como as coisas evoluíram e principalmente como isso no Brasil tem se popularizado. Então, já faço também daí um agradecimento e acho muito importante essa iniciativa da PUC Minas em abrir uma pós nessa temática que todos nós sabemos que é muito importante, muito atual. Eu também sou certificado da Rhino, então eu ministro cursos já há alguns anos também e atualmente trabalho na Selvagem desenvolvendo projetos. O tema dessa palestra, dessa nossa conversa, vai ser o design generativo na prática. Eu gosto de utilizar esse termo na prática, porque assim, quando a gente está no Brasil, quando a gente está no Nordeste, principalmente para a gente aqui, a gente sabe as dificuldades de aplicar esse tipo de metodologia em projetos comerciais, em projetos do mercado, né? Eu acredito que todos os profissionais que estão aqui, parte deles podem ir para a área acadêmica, mas parte pode querer atuar no mercado e tocar um escritório ou fazer uma produção arquitetônica
voltada para isso. Então, é importante a gente ter essa noção de que isso não é uma coisa de outro mundo, digamos assim, ou não de outro mundo, mas de outro país, né? E o design computacional é algo que é feito para Sheikh árabe apenas, e não é esse o caso. E eu costumo dizer que, na verdade, é uma metodologia que ela pode se aplicar a qualquer tipo de desafio, de problemática ou de demanda. Então, você pode fazer um estádio para um sheik árabe, mas você pode fazer uma escola para uma comunidade carente do interior do Brasil, usando a mesma metodologia, né? Então, eu vou falar um pouco sobre a minha prática nesse universo e compartilhar um pouco com vocês alguns projetos que a gente desenvolveu. Só para localizar, eu gosto muito de usar o termo design generativo por conta de uma metodologia que, assim, para mim, é o que resume um pouco da utilização dessa tecnologia ao final de um grande sistema de tantas terminologias, né? A gente tem aí o design generativo como sendo o output. Então, quando você utiliza um sistema eu criei esse circuito aqui só para explicar rapidamente os termos. O sistema computadorizado basicamente a gente usa o computador, né? Então, o processo computacional, aí você já entra com a parte matemática. O design algorítmico, você usa os algoritmos, as receitas, né? E o design paramétrico entra como parâmetro, como input dentro dessa metodologia. E o generativo é o output, é o resultado de um sistema que utiliza essa metodologia paramétrica. É o design generativo. E por que eu gosto desse termo? Porque, e justamente é o nome da minha empresa, Selva Generativa, porque eu acredito muito nesse conceito de gerar as coisas, das coisas serem geradas e não serem feitas diretamente. Isso porque eu tenho uma viagem conceitual que está muito relacionada a esse meu lado voltado à natureza, que eu cresci em contato com a natureza, assim, muito forte no interior da Bahia. E eu sempre gostei dessa intersecção entre biologia e computação, código. E a gente sabe que na natureza existem os códigos, né, que regem todos os seres, todos os indivíduos. E esses códigos são que definem nossa forma, nossas características, né? E no design computacional é muito semelhante. Então, essa analogia que a gente gosta de fazer entre o código da natureza e o código computacional tem tudo a ver com o meu trabalho, né? E eu acredito muito que existe essa tendência, esse futuro onde a gente vai criar realmente quase seres vivos, né? Nós vamos criar espécies dotadas de inteligência a partir dos algoritmos, dos códigos que a gente vai construindo. Se hoje a genética evolui para fazer modificações em seres humanos e animais, nós arquitetos estamos fazendo design genético para modificar artefatos, arquitetura, prédios. Então, eu acredito que essa mudança de paradigma vai afetar no futuro, com certeza, a nossa produção. Vamos virar criadores, na verdade, de seres praticamente vivos, vivos dotados de um código e de inteligência artificial. E aí essa é a minha viagem conceitual, por isso que eu uso muito esse termo generativo. Então, nesses anos, eu fiz até recentemente uma açãozinha 10 anos, 10 códigos, porque o design generativo, a gente, quando começa a trabalhar com códigos, com algoritmos, a gente começa a criar uma biblioteca de informação, de dados, de soluções, de algoritmos realmente que resolvem problemas. Então, para vocês que estão ou iniciando ou começando a entender um pouco sobre esse universo, é muito mais do que só programar uma forma, é você trabalhar realmente com a lógica do DNA das coisas. Então, você vai ter técnicas que vão estar associadas a algoritmos que você vai utilizar em mais de um projeto. Então, ao longo desses anos, à medida que eu vou utilizando um algoritmo em um projeto ou em outro, isso vai se mutando e vai evoluindo junto com a sua produção arquitetônica. E isso é bem bacana. E nessa lógica toda computacional, biológica, em arquitetura eu faço uma associação metodológica que é pegando a metodologia do design generativo, que trabalha com os inputs, o código e o output, né? Input, código, output, que é a lógica do I/O, né? Input e output. Eu associo isso a uma metodologia de projeto de arquitetura, que é o input como contexto, o code como conceito e a aplicação como output. Então, basicamente, em arquitetura, quando a gente trabalha num determinado projeto, a gente sempre vai ter um contexto, que vai ser da onde a gente vai tirar os inputs, né, as informações do ambiente, do cliente, das necessidades.
O conceito, que é como é que a gente vai, alguns chamam de partido arquitetônico, né? Isso é o código, né? É a essência, é o DNA do seu projeto. E em design computacional, você não adianta você ter só o partido, uma ideia na sua cabeça. Você vai ter que traduzir isso no algoritmo. E para traduzir isso no algoritmo, você vai desenvolver um código. Então, o conceito passa a ser o seu código. E a aplicação é o output, porque, ao contrário da metodologia tradicional de projeto, onde você vai fazer, por exemplo, uma casa, você começa a desenhar a casa, no design computacional você tem que desenhar a informação que vai gerar a casa. Então, a aplicação ela é mutável, né? No design generativo a gente tem vários outputs, a gente não só tem, se eu mudar um parâmetro, eu tenho outro output. E nessa lógica a gente sabe que a aplicação só vem no final. Ao contrário da metodologia tradicional, quando a gente já trabalha o objeto final em arquitetura, em design, nesse caso o objeto final é um produto. Por isso que ele é gerado a partir do algoritmo. E na prática, eu venho aplicando isso há, como eu falei, há alguns anos. E assim que eu fundei a Selvagem, em 2017, o primeiro projeto de arquitetura que a gente teve a oportunidade de fazer foi o Arena Arbor para a Casa Cor 2018, aqui em Recife. E foi um projeto super bacana, porque era um espaço no jardim para eventos, onde teriam palestras. E a gente desenvolveu ele, teve a liberdade de poder desenvolver ele todo computacional. Então, a gente não desenhou nenhuma linha para esse projeto e podemos ir até o final de um evento que era efêmero, né? Então, a gente, a princípio, tinha essa velocidade, né? A Casa Cor é uma coisa muito rápida, tem os parceiros, tem tudo. E a gente queria trazer esse conceito novo de utilizar design computacional, design paramétrico, para fazer um espaço para a Casa Cor, que é uma feira tradicional de arquitetura no Brasil. E a gente queria trazer novos conceitos, não só de design computacional, mas também de sustentabilidade, de reuso, né? Esse espaço, atualmente, ele ainda é útil aqui em Recife, ele está no Jardim Botânico, é da Prefeitura, é público agora, e ele é também uma área de palestras lá. Então, basicamente, como eu falei lá na metodologia, a gente tem um contexto, nesse caso era a Casa Cor, com todas as características da edição, os patrocinadores, e nos vieram esse patrocínio com essa marca da Arbor, que já tinha esse nome de árvore, né, em latim, e a gente quis traduzir esse conceito da experiência de estar embaixo de uma árvore, de estar dentro de uma árvore. Então, a gente fez uma metáfora, nesse caso, associando cada elemento da árvore a uma solução de arquitetura. Então, a ideia seria como é que a gente traduz o ambiente, como é que a gente traduz a raiz, a copa, o tronco, em arquitetura, né? Então, por isso que veio essa lógica do domo, desse grande domo formado por galhos, por copas, por flores, frutos. E associado a isso, a gente associou os patrocinadores. Então, o ambiente é a própria Casa Cor, o paisagismo, que a gente tinha parceiro, a gente tinha a raiz, que era o deck, que formava as arquibancadas para as pessoas sentarem no chão e terem essa ideia de estarem sentando na raiz dessa árvore. A estrutura foi toda feita com barras de madeira e aço, formando os galhos. O fechamento foi um jogo de cheios e vazios com uma madeira super MDF que aguenta ao ar livre e uma cortina do patrocinador Arbor. E a gente também fez uma abertura zenital de vidro. E tudo isso desenvolvido em um algoritmo que a gente tinha um controle de todas as etapas, todos os detalhes do projeto. E também gerava, a partir desse algoritmo, os planos de corte para corte CNC, quando era o caso, e para um detalhamento, um mapa de montagem tradicional, porque boa parte do projeto foi desenvolvido à mão, com marceneiros, né? Então, só para vocês terem uma ideiazinha do algoritmo, aqui a gente tem uma interface, o Rhino do lado esquerdo, né, que é o software mais utilizado, digamos assim, nesse universo do design computacional, junto com o Grasshopper, que é o plugin mais utilizado também. Então, aqui a gente faz toda a construção do algoritmo no Grasshopper, né, e é visualizado a interface gráfica no Rhino. Então, aqui nesse caso, a gente começa com um domo geodésico, então a gente começa com esfera, essa esfera é panelizada, essa panelização aí vai gerar as barras, vai gerar os triângulos que vão ser estudados, gerar os gomos, e todos os dados estão sendo acumulados dentro do algoritmo. Então, eu vou ter o máximo de controle, o máximo de informação, e se eu precisar fazer qualquer alteração ao longo do projeto, eu posso voltar lá e alterar. E em tempo real eu tenho todo o projeto atualizado. E existem várias etapas para o design paramétrico entrar num projeto.
Assim, eu posso fazer um projeto que ele só entra em determinado detalhe, ou eu posso fazer, como nesse caso, o projeto todo. Isso vai depender muito do projeto, né? Eu trouxe algumas experiências aqui nessa apresentação que vão variar. Nesse caso aqui, o projeto foi todo feito no Grasshopper. Então, a gente, desde as barras, as peças metálicas, aos gomos, aos fechamentos, a gente programou tudo, sem desenhar nenhuma linha, né? E aí, dentro desse conceito biológico também, eu gosto de, no algoritmo, começar com o seed, né? Que é a semente, que nada mais é do que um ponto no espaço. E todo algoritmo cresce em volta desse ponto. E aí, para vocês que estão iniciando ou que vão começar a trabalhar esse universo da programação visual, né, no caso, que a gente tem essa vantagem de ter ferramentas que permitem a programação visual, vendo as coisas acontecendo, que já é um avanço muito grande. Vocês vão começar a criar metodologias de programação. Não só a metodologia em si de utilizar a programação, mas como programar, como organizar seu algoritmo, né, como estruturar isso. E nesse caso aí, a gente fez isso em pouco menos de um mês. A gente teve que ter o projeto executivo e começar a execução. Então, foi um projeto muito rápido, a gente tinha pouco tempo. E no final, a gente conseguiu gerar todos os mapas de montagem, planos de corte para corte computadorizado. Foi utilizado aí a laser para fazer as peças metálicas, os vértices, e para o corte das placas de Super MDF, também na CNC. Toda a estrutura foi feita de madeira, foi feita na mão, em loco. Ao final, a gente teve esse espaço, que foi super bacana, gerou um movimento muito, muito interessante na Casa Cor. A gente conseguiu traduzir todos os conceitos que a gente queria dessa experiência de estar embaixo de uma árvore, esses cheios e vazios da copa, a arquibancada com essa grande raiz, a flor no centro da estrutura, que era uma escultura luminosa, que ia florescer. E o fruto era a única coisa que a gente não materializou em arquitetura, porque era justamente o resultado das experiências que ocorreriam ali dentro, das trocas, das palestras e tudo mais. A gente utilizou madeira, basicamente Super MDF e outros tipos de madeira, maçaranduba nesse caso. Na época não existia ainda acesso à madeira de reflorestamento, CLT, MLC e LVL. Foi chegar um pouco depois aqui a gente ter acesso a esse tipo de material. Então, nesse período aí, a gente utilizou mais madeira de lei, deck de IP, e os pórticos em asfalto em cortada a laser também com padrão paramétrico aí, triangular, seguindo a geometria da estrutura. Esse projeto garantiu para a gente algumas indicações de premiações internacionais. A gente foi segundo lugar no E-Awards da Itália, a gente foi para a China, para o Ideastorm, fomos finalistas lá também. Fomos indicados ao Build of the Year de 2019. Saímos aí em quase todas as plataformas de arquitetura internacionais aí, que a gente normalmente gosta de seguir. Então foi bem legal. E a Alicia, que trabalha com a gente aqui na Selvagem, foi lá para Shenzhen para a premiação final ali. Fotinha. Outro projeto de arquitetura também, que é bem bacana, que está sendo executado, está em processo de aprovação agora, é o Hotel Casulo, em João Pessoa. É um hotel que ele tinha características bem específicas do sítio, né? Um terreno de 10 por 50, poente. Então, ele veio com esse nome de Casulo, que era um hotel para estudantes que moravam no interior da Paraíba, que moram no interior da Paraíba, vão para João Pessoa para estudar e depois voltam, como se fosse um hotel de trânsito. E essa ideia do Casulo é justamente essa metamorfose, a fase que o estudante está passando e mudando ali de profissão e tudo mais, se formando. Então, a gente trouxe o próprio conceito do nome que vinha do hotel e associou isso a uma solução de arquitetura que geraria esse grande painel de proteção solar na fachada poente. Então, o Casulo já veio com esse nome, esse conceito de metamorfose, transformação, renascimento, proteção, abrigo. Quando a gente foi fazer a etapa de inspiração, do inputs, a gente buscou dentro do Casulo, da própria morfologia do Casulo e das estratégias, uma linguagem. Então, a gente trabalhou aí, nesse caso, a sintaxe. Então, utilizamos a partir da lógica da geometria do Casulo, que é essa teia formada, basicamente, para quem não entende, não sabe, essa geometria em forma de casulo aí, ela é fruto de uma reação física de você tecer hexágonos, né? A lagarta, na hora de tecer essa geometria,
como se ela estivesse fazendo hexágonos, mas com a tensão o hexágono torna essa geometria mais desse formato da primeira síntese. Mas a composição formal é um hexágono, até para gerar essa forma aqui a partir de hexágonos. Então, é semelhante à abelha, né? Só que aí você tem uma teia, então gera uma tensão física aí que faz a deformação. Nesse caso, a gente pegou essa geometria, essa síntese inicial, desconstruiu ela, combinou ela em diversas variações. É um pouco de gramática da forma, né, para quem conhece esse termo. E, a partir disso, a gente foi gerando essa lógica de painéis, de padrões que foram sendo aplicados nessa fachada. E também, dentro dessa lógica de painéis, a possibilidade de customizar. Ser painel, uma hora é jardineiro, outra hora é vazado, outra hora é uma madeira, outra hora é uma arte, que era a lógica um pouco que vinha do hotel. E na hora da programação, a gente fez toda essa padronização, como eu falei, com base em hexágonos. Esses hexágonos são deformados com NURBS, e as células são controladas a partir de aberturas que são controladas com Attractor. Nesse caso, o Attractor é a circulação vertical, representada por essa linha aí. Então, a gente pegou no local onde haveria a circulação vertical, a gente utilizou essa linha de atração, de forma que a pessoa saísse do seu quarto e tivesse a luz direcionando para a saída, né? Então, cada vez mais iluminado, próximo à saída. Os painéis vão ser feitos possivelmente em ACM ou Fundermax, que é um tipo de painel da Hunter Douglas. Todos também em mapa de montagem, feitos através do Grasshopper. E o projeto também utiliza muito essa lógica de materiais sustentáveis, então essa estrutura de madeira de MLC, de reflorestamento, né? Que é a madeira colada, laminada colada. A gente usou também o policarbonato no rooftop para dar essa ideia de casulo, de à noite você acender o rooftop, que é um bar lá em cima. O interior é assinado por outro arquiteto, que é o Maia, João Pessoa, de arquitetura para a gente. Uma piscina também no rooftop, toda a estrutura de madeira, combinando com esses painéis. A gente, quando começa a trabalhar com... Eu gosto muito de design de produto, então vocês vão ver que tem alguns projetos de design também. Quando a gente começa a trabalhar com sintaxe, com essa lógica de DNA, de código, você começa a ver a facilidade de você traduzir o mesmo conceito em artefatos diferentes, até uma mesma técnica. Então, nesse caso, a gente foi até o nível de fazer sofá, fazer cobogó, bicicletário, vários elementos do hotel, luminárias, e até a joia que os investidores que compravam as unidades do hotel ganhavam. Então, a gente usou a mesma síntese para elaborar uma joia, que é a joia do Hotel Casulo. Então, cada um carrega o seu casulozinho da sua metamorfose. Outro exemplo de projeto, estou trazendo mais focado em arquitetura, mas vou deixar no final deixei de design também de joia. Esses painéis, a gente foi convidado para desenvolver um painel paramétrico para uma fachada de um colégio aqui, no UABA. E, nesse caso, a gente utilizou o Random Reduce, né, que é uma redução randômica de furos, né, justamente para criar esse padrão. Então, o algoritmo é muito simples, a gente tem um grid, o painel dentro das dimensões industriais lá da fábrica, a gente faz uma redução randômica e, a partir do nível de pontos que a gente quer reduzir, a gente fecha ou abre esses painéis. Nesse caso aí, a gente utilizou uma redução de aproximadamente 40% do painel. E aí, também foi desenvolvido no Grasshopper e o arquivo de corte foi mandado para a fábrica fazer os painéis. Isso sem necessidade de planta de projeto executivo. Como um projeto tradicional, a gente, quando começa a trabalhar com esse tipo de ferramenta, a gente vê a diferença de você trabalhar com informação, porque a informação está no arquivo, não está no papel impresso. Então, boa parte do trabalho de um design computacional se resume a um arquivo final. Ou é um arquivo de corte, um arquivo de impressão, ou um mapa de montagem. Mas essa lógica da planta baixa, corte, fachada, é uma coisa que eu sempre costumo dizer que está morrendo com o tempo. E a tendência é isso não ser tão relevante, porque a fabricação digital, a automação, vai fazer com que a leitura da informação seja feita pela máquina, não mais por um pedreiro ou alguém na obra, nesse caso.
o que se resume é basicamente um mapa de montagem para ele saber qual é o painel que vai aonde, na obra, nesse caso. Então, aí a gente tem chapas metálicas perfuradas com esses padrões. Outro exemplo que eu trouxe, esse é mais antigo, 2011, foi quando eu ainda estava na faculdade, eu fiz o meu primeiro projeto comercial paramétrico, e aí eu trouxe para mostrar que há muito tempo eu ando brincando com design paramétrico. Então, meu primeiro projeto foi usando um componente chamado Substrate, uma técnica que pouca gente conhece, mas dentro do Grasshopper tem um componente que faz uma função randômica de criação de linhas. E basicamente eu utilizei isso para uma fachada de uma galeria, de uma clínica aqui em Recife. Na época o cliente queria fazer um as-build da fachada, só que a gente não conseguiu viabilizar economicamente. Ninguém conseguia executar em 2011. Cada painel desse era diferente então, de um do outro, não tinha nenhuma padronização, teria que ser feito com código CNC, e não tinha código CNC na época acessível. Por incrível que pareça, a gente está em 2021, né? Isso faz 10 anos atrás. Pode não parecer tanto tempo, mas as coisas mudaram muito rápido. E hoje em dia a gente consegue ter acesso ao CNC muito fácil. Antigamente, só em São Paulo, e era bem difícil, bem caro. Então, era uma fachada toda em painéis extrudados, assim, que eram para ser feitos em ACM. Outro exemplo de projeto de arquitetura que está em execução aqui em Recife, nosso, utilizando também métodos computacionais, é o Pátio do Mercado Boa Vista. É uma obra pública, é a primeira obra pública utilizando design computacional aqui. Ele seja uma das primeiras do Brasil também, possivelmente. Foi justamente para a Prefeitura do Recife. O Pátio do Mercado Boa Vista é um mercado tradicional aqui da cidade, bem antigo, é o primeiro mercado da cidade, 1800 e pouco. E ele tinha uma ocupação emergente, digamos assim. Os comerciantes dos boxes faziam barracas de lona para poder os usuários ficarem embaixo. Então, descaracterizava a arquitetura clássica do mercado e a característica histórica. Então, a prefeitura resolveu fazer uma solução definitiva que fosse efêmera, de certa forma, podendo ser retirada depois de anos, caso fosse necessário, sem interferir no mercado em si. Então, basicamente, a gente fez uma panelização de um padrão triangular que permitisse uma treliça horizontal no pátio do mercado, que não interferisse com a arquitetura do mercado em si, não criasse nenhuma interferência vertical com a cunheira, com o telhado de telha-canal, com a fachada histórica. Então, a gente queria o máximo de horizontalidade, o máximo de esbeltez, para poder essa coberta não parecer ser uma coberta, e sim um grande pergolado que permitisse ainda uma interação, uma permeabilidade com as árvores do pátio. Então, o contexto aí, para vocês terem um pouco de ideia, um mercado bem tradicional, do centro da cidade. A gente utilizou essa geometria dos triângulos porque também todo o terreno é irregular, todos os ângulos são irregulares. É uma obra antiga, né? Então, você não tinha 90 graus em lugar nenhum, em nenhuma área do pátio. Isso ainda justificou ainda mais a panelização dentro do software computacional, porque ele faz a distribuição, a divisão proporcional, né? Você não tem uma metragem específica. Cada barra vai se adaptar à geometria irregular do pátio, e dessa forma todo o projeto se adapta sem precisar você detalhar um por um. Então, essa foi a solução. A gente aplicou esse grande padrão triangular, criou 3 níveis de hierarquia de viga, fez o lançamento dos pilares metálicos chumbados no piso, as vigas principais, vigas secundárias, os cabos e um forro. A gente manteve na rua central, existe uma rua central no pátio, manteve o pergolado sem a coberta, e nas laterais, que são as áreas onde ficam as barracas, as cadeiras, na verdade, ficavam as barracas, a gente fez um revestimento com forro também de LVL, nesse caso aí a madeira de aflorestamento, já usando LVL, que é uma madeira laminada colada. Então, quem está embaixo, você só veria o forro de madeira. A iluminação foi com luminárias que descem do forro, também dialogando com esse padrão triangular. E a lógica era justamente interferir o mínimo possível e fazer uma coberta que também gerasse o benefício
a prefeitura estava querendo, que era justamente cobrir sem chocar muito com o mercado. Toda intervenção em sítio histórico tem obviamente, um choque, né? Mas nesse caso a gente tentou minimizar ao máximo. E a própria escolha do material da madeira foi justamente para ter esse conforto maior ambiental e a interação melhor com as árvores que estão no local. E a partir disso a gente fez outro estudo para a Feira de Casa Amarela, que é uma feira ao ar livre, também com a mesma problemática, necessidade de cobertura. A prefeitura queria fazer algo que permitisse que a feira funcionasse em dias de chuva e tudo mais. Mesma problemática do outro mercado que eu falei. Nesse caso, é uma área muito maior. E a gente também propôs uma estrutura de madeira, de reflorestamento, onde todos os boxes ficariam abaixo dessa grande estrutura com pé direito muito mais alto e uma iluminação mais natural, de forma que a feira ainda tivesse a sensação de uma feira ao ar livre, porque você teria um pé direito muito alto e uma iluminação muito grande, mas ao mesmo tempo garantiria a proteção da chuva e do sol. Então, nesse caso, também outro exemplo de obra pública que a gente desenvolveu todo também dentro do Resolve e do RAP. Atualmente, mais recentemente, a gente fez, seguindo um pouco a lógica que eu falei do DNA das coisas, quando a gente desenvolveu a Arena Arbor, por exemplo, a gente criou um algoritmo, né? E esse algoritmo gera arenas Arbor. Nesse caso, a gente foi chamado para fazer uma arena, um domo, que fosse para aulas, para estudantes, para um projeto social. Então, a gente pegou parte do DNA que foi utilizado na Arena Arbor, fez uma mutação, foi adaptando e gerou outro DNA, outro código, que nesse caso gera esses domos geodésicos para salas de aula, que é para foco empreendedor. Nesse caso, o algoritmo também é bem complexo, porque aqui a gente tem a necessidade de adaptar isso para salas menores, salas maiores. Tem também toda a questão de orçamento dentro do algoritmo. Então, a gente sabe qual é o custo que vai ficar a estrutura ao final e a gente consegue adaptar em tempo real dependendo da necessidade do cliente. Então, é uma máquina de fazer salas de aula no domo geodésico. E, nesse caso, a gente está utilizando aí, em vez de madeira, como foi na Arena Água, aqui foi tudo ACM, estrutura metálica e vidro, porque essas salas podem ir para ambientes diversos do Brasil, desde a Amazônia ao Rio Grande do Norte e ao Rio Grande do Sul. Então, precisaria de uma resistência, uma durabilidade e uma fabricação industrial. Então, tudo foi pensado para ser feito através de peças que possam ser transportadas. E também tudo desenvolvido dentro do Resolve. E todo o mapa de montagem, quantitativos, orçamento, tudo sai dentro do algoritmo. Por último, eu trouxe um exemplo de um design de uma joia, porque eu acho que, apesar de ser uma turma de arquitetura, né, arquitetos normalmente são metidos a fazer design de produto também. E meu caso é esse. Eu iniciei, assim que eu me formei, fazendo joias que seriam impressas em 3D e tal, utilizando esse tipo de metodologia. Porque quando você começa a trabalhar em escala menor, você consegue ter o domínio dos meios de produção, né? Você consegue fazer algo bem complexo, algo que exige um corte CNC, uma impressão 3D, e você consegue fabricar porque tem máquinas que fazem nessa escala, né? Diferente de você fazer um projeto de arquitetura e ter que imprimir uma casa, ainda está difícil. Em breve vai ser fácil, mas por enquanto ainda está complicado. Então, eu comecei com as escalas reduzidas, comecei com joia, com mobiliário, depois fui evoluindo para elementos de arquitetura, até chegar na arquitetura de fato do edifício. Então, para quem está começando também e tem essa sensação do domínio da ferramenta versus o domínio do meio de produção, é uma experiência muito boa você começar aplicando as mesmas metodologias em artefatos que você consiga ir até o final, até o protótipo, até o objeto final. E aí os Fab Labs ajudam nisso, e os meios de produção que hoje a gente tem acesso, que permite a gente fazer, por exemplo, uma joia dessa aqui no Brasil, com corte a laser, impressão 3D, em ouro, em prata, e que é um diferencial muito grande. Então, nesse caso, a gente foi chamado para fazer a joia de um hotel, que também seria dada como brinde ou vendida no hotel para os clientes mais VIPs, digamos assim. E o hotel chama-se Pedras do Patacha, lá em Alagoas. Se não me engano, foi onde um desses mundos casou por aí. E ele é formado por
hotel em si é formado por muros de pedra, aço cortante, são poucos materiais, poucos elementos. E a ideia seria como fazer uma joia que traduzisse a arquitetura, nesse caso. Como é que a gente utiliza esses elementos para criar um imaginário de que a lembrança daquela experiência, daquela estadia no hotel, possa seguir com um visitante, né? Então, a pergunta é essa: como é que uma joia pode traduzir essas experiências, né? Então, a nossa resposta, basicamente, é a gente trazer as lembranças afetivas. Nesse caso, a lembrança mais afetiva que a gente tem do hotel é a própria arquitetura. Então, a arquitetura diferenciada, que tem três elementos que formam basicamente todos os chalés, que é a pedra, a madeira e o aço. Então, nesse caso, a gente pegou a padronização das pedras, traduziu isso através de algoritmos, utilizando a função Voronoi, né, que é uma das mais tradicionais do design computacional. É o pai, digamos assim, de todos os códigos, todo mundo começa fazendo. E a partir do Voronoi a gente fez a seleção de sete células, que nesse caso representariam 7 bangalôs, que são os 7 bangalôs do hotel, e fez uma suavização entre os 7 bangalôs de forma a criar esses percursos que existem no hotel. E o resultado disso era justamente a materialização de uma joia que representasse o hotel. Uma joia que permitisse que, ao longo do tempo, ela mutasse, ela seja desde uma igual, uma diferente para cada usuário. A cada ano você tem uma joia nova. Então, a gente criou um software gerador dessa joia do Pedras do Patacho, que, na verdade, é um componente autoral que a gente bota os parâmetros e gera infinidades de variações. Ao final, a joia foi cortada em prata e banhada a ouro, e o case foi feito fresado em madeira também. E é um exemplo de como o mesmo design computacional que às vezes eu estou usando em um projeto de arquitetura, em um revestimento, em um fechamento, uma perfuração de uma fachada, eu estou usando uma joia. Então, a lógica do DNA do algoritmo é essa: você está criando, na verdade, espécies, soluções que podem ser aplicadas em diversos níveis, diversas escalas, diversas problemáticas, né? E só para fazer um jabá final, a gente tem um curso de Rino Grasshopper na prática que a gente desenvolve na Selvagem, onde, além de ensinar várias etapas do processo, então quem quiser se aprofundar futuramente nesse tipo de ferramental, também deixo aí à disposição o nosso contato. E a gente gosta de fazer muito também a questão do decoding. Da mesma forma que a gente usa o código, o DNA para formar algo, criar algo, a gente consegue decodificar aquilo que já é feito, né? Então, a arquitetura contemporânea ela tem muito disso, tem muito do design computacional. Então, quando você olha um projeto desse de Calatrava, do Rig, ou esse de Shigeru Ban, por exemplo, você, com um olhar treinado de quem já utiliza a ferramenta, você já vê o código, você já vê qual é a função matemática que está por trás, qual é a técnica, como é que você constrói aquilo. E a gente chama isso de decodificar, de hackear os projetos, né? Então, no educacional também a gente ensina a ter essa visão ao contrário da engenharia reversa, de não apenas programar, mas também ter essa capacidade de decodificar as coisas. Tanto decodificar a arquitetura, quanto decodificar a sua inspiração, né? No caso, às vezes eu me inspiro com a natureza, eu gosto muito de me inspirar com a natureza. Como é que eu decodifico uma lógica natural, né? Como é que eu decodifico uma flor, como é que aquela geometria é formada, ou como é que a natureza resolve determinada problemática. Isso é um exercício que, à medida que você desenvolve essa visão, esse olhar sobre os algoritmos, sobre o design computacional, sobre esse tipo de ferramenta, você começa a ter uma habilidade extra. Assim como você conseguir desenhar muito bem no AutoCAD, você vai conseguir começar a visualizar muito bem o código por trás das coisas. Então, quem tiver interesse também pode entrar em contato, e agora eu vou ficar à disposição aí também para tirar qualquer dúvida. A intenção era fazer uma apresentação rápida, também não sabia qual era o meu tempo exatamente, se deu aí, se não deu, se foi muito, mas acredito que tenha sido suficiente. Bem, Paulo, muito obrigada. Eu acompanho seu trabalho já há algum tempo, né? Eu acho incrível a forma, a coragem, né, que você tem de estar aplicando isso na prática do profissional, do escritório, levando isso para o ensino, né? A gente que não está nesse eixo Rio-São Paulo, né? A gente sabe que acaba sendo assim um desafio mesmo, né? A gente conseguir
trabalhar com isso, levar isso adiante, né? Enfim, eu adoro o seu trabalho, sou muito fã dessa de poder trazer isso para a prática. Bem, Paulo, eu tenho várias perguntas, eu vou deixar para todo mundo fazer, né? Mas eu quero fazer uma primeira, porque você disse que começou lá em 2009, e eu comecei em 2010, 2011, e não sei, até 2018 eu ainda estava explicando para todo mundo o que era. E aí, enfim, como que foi essa sua experiência? O que te chamou a atenção? Como é que você descobriu isso? Né, lá em 2009, na faculdade, você teve algum professor? Como que foi essa trajetória de entrar nesse processo aí, de se formar como design computacional de maneira autodidata? Não sei se é autodidata, né? Perfeito. Não, com certeza foi autodidata, porque não tinha outra opção, na verdade. Quando eu entrei na faculdade, eu entrei em 2008. Só para contextualizar um pouco, eu sempre gostei de algumas coisas, digamos assim. Eu sempre fiz, quando eu era criança, eu tenho desenhos guardados que eu fazia planta baixa, fachada, quando eu era criança, assim, sem ninguém me ensinar. Eu não sei porquê, até hoje eu não sei explicar como é que eu conseguia, mas eu tinha projetos de artes, assim, 11 anos, meu projeto, enquanto alguém estava fazendo, sei lá, desenhando uma árvore, eu estava fazendo uma fábrica de sisal. Então, eu fazia planta baixa, perspectiva. Não sei, talvez isso venha do antepassado, alguma coisa. Mas eu sempre tive essa facilidade de projetar, de criar coisas. E eu sempre tive também essa expressão de desenho, de gostar de desenhar, de formas, de natureza. E quando eu entro na faculdade, eu sinto aquele choque de você entrar em uma faculdade modernista. Possivelmente é o caso de quase todos nós aqui, de você entrar em uma faculdade brasileira que ainda está com uma estrutura curricular, uma estrutura acadêmica de modernista, né? Então, eu entro em 2008 na faculdade e o primeiro choque que eu tenho é esse choque conceitual sobre o que é arquitetura contemporânea. E isso porque já existia internet, a gente já pesquisava, já viu o que estava acontecendo no mundo, e não fazia sentido a gente estar estudando Le Corbusier como se fosse arquitetura contemporânea, né? Que se dava a entender que era isso. E aí, o grande choque assim, que eu tive, na verdade, foi quando eu conheci o trabalho de Zaha Hadid. Nesse período aí, quando eu entro na faculdade, começo a pesquisar, e eu começo a ver que era possível fazer uma arquitetura muito mais livre, fluida, orgânica do que aquela coisa do modernismo. E como eu gostava de natureza, gostava do desenho e tudo mais, eu já tinha um traço fluido, orgânico. Então eu tentava fazer projetos orgânicos e nunca entendia como era possível fazer isso. Como é impossível fazer o que Zaha Hadid fazia. Então eu ficava com isso na cabeça. E eu sabia, e depois eu fui descobrir que na verdade eu estava usando a ferramenta errada, né? Então o que me fez primeiro ter a intenção de querer aprender ferramenta foi não conseguir fazer a arquitetura que eu queria. Então, a questão inicial foi essa. Qual é a ferramenta que eles usam para conseguir fazer isso? Porque não é o AutoCAD, não é o SketchUp. Porque eu já estou tentando aqui, eu não consigo. Então, esse foi o meu choque. E aí, logo no início, eu tive a sorte de, em 2009, se não me engano, eu tive um colega que já teve uma experiência e soube sobre design paramétrico, me falou. Em 2010, eu tive a sorte de Franklin ir à minha faculdade, o Franklin Lee do SUBD, que depois fez os Visiting Schools, que era DA, palestrar sobre o Visiting School que estava iniciando, né? Então, em 2010 teve o primeiro e eu participei do segundo, que foi em 2011. Então, a partir daí, aí tudo ficou muito mais claro para mim. Eu iniciei como um autodidata realmente que precisava entender como chegar àquele tipo de arquitetura. E quando eu participei do Visiting School Day com o Franklin e com todo o pessoal, aí eu entendi o que é esse universo, e aí eu me aprofundei ainda mais. Não deixei de ser autodidata, porque eu tive que passar todos esses anos aprendendo sozinho, e o meu grande parceiro era o fórum do Grasshopper, né? Então, eu brinco que quando toda vez eu falo isso, porque para mim, até hoje para mim é muito interessante. Quando eu entrei no fórum em 2010, tinha 400 usuários. Hoje são quase 80 mil. Então, assim, a comunidade cresceu muito, tudo cresceu muito, foi se popularizando.
foi tendo tutorial na internet, né, coisas que no início não existia tanto. Então, tudo isso fez com que eu me aprofundasse cada vez mais. Então, o meu início é isso, a necessidade de fazer uma arquitetura contemporânea e a descoberta de que existiam ferramentas para isso que eu não sabia quais eram. E por coincidência, quando eu entrei num escritório, eu comecei a trabalhar, estagiar em 2009, exatamente. Final de 2008, logo quando eu entrei na faculdade, eu queria trabalhar logo. Eu sempre fui meio ansioso assim, para botar a mão na massa. Então, eu fui no escritório e me perguntaram quais eram os softwares que eu sabia, não sabia nenhum. Era o primeiro ano da faculdade. A Nara, que é a minha mentora, que é essa arquiteta que me acolheu, ela disse, aprenda AutoCAD e depois volte aqui. Aí eu fui, aprendi AutoCAD, 3D Max, aprendi tudo que eu podia e voltei e comecei a trabalhar com ela. E quando eu entro no escritório, por coincidência, no computador do escritório estava instalado o Rhino 4, né? Então foi o meu primeiro contato com o Rhino. E logo depois eu instalo o Grasshopper, eu começo a ver esse universo. Em 2010 tem essa questão do Business School. E aí só cada vez mais me apaixonado por essa área e me aprofundei cada vez mais. E uma coisa que eu costumo dizer também, Marina, que eu usei a faculdade para experimentar. Eu não tive medo, eu usei mesmo. Eu metia projeto paramétrico em disciplina de arquitetura moderna e era reprovado. E continuava, porque eu sabia que a oportunidade que eu tinha de usar aquilo era muito doido. Para vocês terem ideia, a gente está falando sobre uma arquitetura que naquela época não tinha nem como ser executada, de forma alguma. Assim. É um tipo de arquitetura que no Brasil nunca seria executado, ninguém teria interesse, porque seria extremamente inviável. Então, imagine apresentar isso em uma faculdade, como sendo seu projeto. Então, eu disse, não, eu vou aproveitar, eu vou passar 4, 5 anos aqui, 5 anos. Acabei passando 6, porque eu reprovei também muito. Então, não fui um bom aluno, mas eu experimentei bastante. E usei o período da faculdade para experimentar bastante. Inclusive, meu TCC foi paramétrico, biodigital. Então, eu usei esse período, esse tempo de aprendizado, realmente, de fato, para mergulhar no que eu queria e no que eu acreditava. Acabei ficando devendo em outras disciplinas da faculdade, que tinham uma visão diferente dessa, mas acabei conseguindo entrar no mercado logo cedo. Então, eu ganhei tempo, digamos assim, por me dedicar muito isso durante a faculdade, nessa área. Legal, Paulo. Eu consigo imaginar o conflito posto, né, nas disciplinas de projeto. Uma vez também eu já vi o Vitor Sardenberg, né, ele estudando Mackenzie, ele relata também que ele teve muito problema nas disciplinas de projeto e, enfim, né, eu não passei por isso, por essa trajetória, mas eu imagino que seja uma coragem mesmo, né, mas fundamental. Porque você se apaixona você se identifica tanto com uma coisa que você sabe que aquilo é o certo. E você sabe que o que passa a ser o errado, digamos assim, era o que tentam lhe colocar como sendo certo. Né? Então, essa falha, digamos assim, esse delay que a faculdade tem, ela é muito prejudicial para os alunos. Porque não é todo mundo que tem essa determinação de ficar apanhando, digamos assim, para seguir em uma área que ninguém está valorizando, ninguém está apoiando. Né? Então, isso tira muita gente desse universo e poucos se dedicam e passam, conseguem dar continuidade. Mas está mudando, né? Vocês são exemplo disso. Sim. Pessoal, quem gostaria de perguntar para o Paulo alguma coisa? Está todo mundo já na festa, ele botou só o Zoom lá, depois vai assinar a ata, tá todo mundo cerveja na mão, não quer mostrar. Bem, Paulo, Hugo, você quer perguntar alguma coisa? Senão eu vou ficar perguntando. Oi, Paulo. Joia, primeiro eu queria te dar parabéns aí pela iniciativa, pela palestra. A gente tem visto como que é difícil, assim, né? Esse assunto no Brasil é muito pouco difundido. Inclusive, a gente está tendo assim, né, uma certa dificuldade de achar até assim, gente que queira ensinar isso, sabe? Seja a nível de graduação ou pós-graduação. Então, eu acho que é um campo que tem muito ainda a crescer no Brasil, seja, né, na escala de joias, de mobiliário, até de arquitetura.
Bom, a minha pergunta vai um pouco mais assim para o lado acadêmico. Eu queria, né, assim, saber a sua opinião. Qual que você acha, né, que seria um caminho para a gente implantar isso, né, nas escolas brasileiras? Se é talvez uma ferramenta que, né, não sei, que seja adotada no começo de curso, ou se é uma ferramenta que serve mais para um desenvolvimento executivo, né? Em que etapa do curso de arquitetura você, né, como arquiteto, já tendo cursado a faculdade, né, onde você acha que seria melhor de ser implantado, né, para que o aluno não precise chegar a um curso de pós-graduação para aprender isso? Perfeito. Eu acredito o seguinte, eu acredito que tem uma diferenciação entre processo criativo e ferramental. Uhum. Acho que as faculdades, elas embaralham isso aqui. O fato de ter uma ausência de metodologia de projeto faz com que exista essa problemática. Normalmente, a metodologia de projeto que é ensinada na faculdade é projetar. E isso diferente de faculdades de design, por exemplo, tem metodologia, tem Canvas, tem milhões de coisas que os alunos vão aprendendo para balizar um projeto. Então, dito isso, o importante é identificar que o ferramental tem uma função. Por exemplo, o AutoCAD o Revit, vou dar um exemplo do Revit, que é BIM. O Revit não é um software de criação. Ele não foi criado para isso, ele não foi projetado para isso. Não tem como você pegar em uma etapa de criação de projeto e pedir para um aluno fazer um projeto no Revit, que ele não vai criar algo que seja realmente fruto de um processo criativo. Ele vai criar algo que é fruto de uma limitação da ferramenta, assim como o AutoCAD, como essas ferramentas de documentação, digamos assim. Então, o design paramétrico, essa visão dos algoritmos, é um paradigma de criação de projeto. É uma nova forma de visualizar o processo criativo. Porque você tem, além do processo de você identificar quais são as inspirações, os impulsos, você tem a forma de como traduzir isso em algoritmos. Então, eu acho que o design paramétrico computacional ele tem que vir antes do que qualquer choque de limitação ferramental que softwares de documentação trazem. Porque não adianta o aluno ele ficar extremamente eficiente em uma ferramenta de documentação e ser um péssimo criador, um péssimo solucionador de problemas. Ele não entende, não domina a forma, ele não domina a técnica, ele só vai dominar a ferramenta. Então, assim, eu sempre fui um cara de software, um nerd de software. Porque além do Rhino e do Grasshopper, eu já fui professor de Max, eu já tive um período que eu fui muito de visualização arquitetônica, então eu estudei muito V-Ray, estudei muito 3D Max. Teve período que eu usei muito AutoCAD também em projetos comerciais. Só que quando você começa a visualizar tudo, você começa a perceber que para o aluno que está iniciando, para aquele profissional que está começando, tem que ser dito para ele logo no início o que é que ele precisa realmente de ferramental para ele executar o trabalho que ele pretende executar. E aí existem vários caminhos. Eu tenho profissionais que vão ser acadêmicos, tem profissionais que vão ser de design de interiores, tem profissionais que vão ser de projeto de arquitetura, tem projetos que vão ser de urbanismo, e por aí vai. Então, o design paramétrico, para mim, ele é perfeito para aquela pessoa que está começando a ser apresentado em arquitetura. Eu tenho a Alissa, por exemplo, que trabalha comigo, eu tive a sorte de conhecer ela logo no começo da faculdade. Então, eu eduquei ela dentro do design computacional. Ela enxerga tudo como se fosse nativa. Inclusive, ela não usa o AutoCAD, ela faz tudo no Rhino. Passou a faculdade toda trabalhando dentro do Rhino. Então, assim, porque depois que você entende a inteligência por trás desse sistema, desse paradigma, você não consegue mais regredir para um software de desenho manual, CAD e tudo mais. É a mesma coisa de você fazer uma comparação com crianças aprendendo. Eu acho que eu também. É muito mais fácil você ensinar uma língua nova para uma criança do que para um adulto. Né? Então, é muito mais fácil você ensinar design paramétrico, design computacional, um novo paradigma para um jovem iniciando, um jovem não necessariamente um jovem de idade, mas um iniciante da faculdade de arquitetura,
do que para alguém que já aprendeu a fazer um detalhamento no Revit ou aprendeu a fazer uma bancada no AutoCAD, porque aquilo vai sedimentando na cabeça da pessoa quais são as verdades, digamos assim, do ferramental. E, assim, por experiência própria, como eu passei em todas as ferramentas, digamos assim, eu peguei todas as fases aí, a tendência toda é muito mais o computacional do que qualquer outra coisa que a gente conhece até então. Assim. O designer computacional, essa profissão, é o substituto do arquiteto como a gente conhece. Não existe, não tem como você imaginar daqui a 10 anos alguém desenhando no AutoCAD, ou alguém fazendo linha por linha, desenhando manualmente um detalhe. Isso não existe, né? O Revit já veio para mudar muito isso, mas em pouco tempo também a programação vai mudar o Revit, né? Porque, inclusive, atualmente o Rhino e o Grasshopper rodam no Revit. Então, eles cederam para o Grasshopper, né? Eles tinham o próprio software Dynamo, eles abriram, já viram que perderam a guerra e abriram para o Grasshopper. Então, assim, eu no meu dia a dia, eu não consigo me desfazer do que eu aprendi na faculdade. E isso às vezes atrapalha, porque se eu fosse como a Alissa extremamente nativa do design computacional, ela não tem as barreiras que eu tenho, e às vezes eu tenho que ir para um desenho bidimensional só porque eu fui exercitado a fazer aquilo. Mas eu não precisava, eu podia continuar no algoritmo fazendo no algoritmo. Então, assim, resumindo um pouco do que eu falei, eu acredito que tem que ser no início da faculdade, tem que ser apresentado como um paradigma de projeto, de criação, uma nova metodologia. O design computacional já traz com ele uma metodologia, não tem como você, eu vou criar aqui da minha cabeça como é um método tradicional de ensino de projeto. Não é, você tem que entender que é um algoritmo, ele tem input, output, tem um code, o código gera uma função, essa função faz isso ou aquilo. Se você não souber que você no final quer chegar a determinado resultado, você não sabe nem onde começa. Isso faz o exercício justamente no profissional de arquitetura conseguir justificar seu projeto. Porque o algoritmo nada mais é do que uma descrição, um descritivo. Se eu consigo falar o que eu vou programar, eu consigo programar. Então, se você faz um projeto hoje de arquitetura, vocês que estão aí assistindo, estudantes ou profissionais, você não consegue descrever o seu projeto, tem um problema, porque você fez ele sem informação, você fez ele por uma intuição abstrata. Agora, eu posso dizer que eu fiz uma esfera de raio 4.5, depois eu panelizei em 12 linhas e 6 colunas. Essas 6 colunas foram estrudadas a um ponto central. Esse ponto central dava 50 centímetros do gomo. Esse gomo foi utilizado em função attractor, de cima para baixo. Estou descrevendo o arenarco, porque é justamente essa programação que eu fiz. Então, essa mentalidade, essa visão da arquitetura, ela muda o seu mindset, muda o paradigma. Então, é necessário a gente já iniciar essa visão de que a arquitetura precisa ser muito mais eficiente, precisa ser metodológica, e o design computacional é a resposta. Na verdade, ele vem para solucionar esses gaps que existiam dentro do ensino de arquitetura também. É o raciocínio sistêmico, né, Paulo? Aplicada ao nosso campo. Bem, Paulo, perguntas aqui. Eu ia até perguntar, mas vamos deixar o final que apareceram outras perguntas. O Berli, eu acho que eu consegui. Porque está todo mundo montado? Pode fazer a pergunta, ou por áudio, acho que é melhor. Então, eu queria perguntar como é o processo de achar fornecedores desses materiais diferentes, tipo os painéis que você utilizou naquele projeto do hotel, são painéis muito grandes, é um corte de CNC que não é um corte que, por exemplo, aqui em Brasília, o acesso que a gente tem a cortes de CNC são pequenos, é coisa para fazer maquete, coisa muito mínima, assim. Como que é achar fornecedores de material para esses sistemas construtivos mais específicos, assim, principalmente tipo madeira laminada colada curva? É uma coisa que eu já tentei pesquisar e não consegui achar fácil em lugar nenhum, assim, até para você exportar de outro estado, assim. E principalmente questão de mão de obra especializada para montagem, para fazer a coisa, tipo, não vou ter que dar um mês de aula para 3 pedreiros conseguirem ler um mapeamento, sabe? Sim. Isso já foi muito pior, mas agora está muito mais fácil. O que é que acontece?
boa parte dos grandes fornecedores de material já possui automação de processo computacional de corte, de fabricação. O que é que acontecia? Não existia a demanda. Eles já existiam o maquinário, já existia o processo, mas não existia uma demanda de arquitetos para esse tipo de uso. A Hunter Douglas faz qualquer corte no painel deles. Só que todo mundo usa o painel quadrado. Por quê? Porque é mais barato, às vezes tem menos perdas se você não faz uma paginação boa. Então, assim, esse exemplo do hotel é um painel tradicional da Hunter Douglas, é o Fundermax. E a Hunter Douglas é uma empresa tradicional, que está no Brasil há muito tempo. Então, assim, não existe nada muito novo e veio da Itália. Isso era 5, 10 anos atrás. Hoje em dia, tudo está aqui. Então, assim, primeiro, vá nos fornecedores tradicionais e fale sobre essa possibilidade de fazer projetos autorais, customizados. Todos têm condições de fazer, só que não são demandados. E muitos têm interesse em fazer porque isso exige uma evolução da indústria e é o que eles querem também. Eles não querem ficar num corte quadradinho eternamente. Existe um processo chamado de Indústria 4.0, Industrialização 4.0, que é uma iniciativa que praticamente obriga as fábricas, ou todas estão interessadas, em se automatizar. Significa que todas vão ter corte computadorizado, todas vão ter impressão 3D, todas vão ter automação. E então, se você pensar qualquer um dos grandes fornecedores de materiais aí, boa parte deles já possui esse ferramental. Você vai ter que realmente ir lá e solicitar esse serviço diferenciado. Com relação à madeira, também, há 5 anos atrás era impossível, mas agora já pode. A gente tem a Crosslan, você pode pesquisar depois, crosslan.com.br, eu acho, que é o do Alan. O Alan é um engenheiro civil, super gente fina. Ele fez aquele shopping Guatemi de Fortaleza, que foi a primeira vez que a gente viu grandes obras usando a madeira laminada. Ele veio da Itália, esse do shopping, na época que foi feito, mas hoje em dia ele já tem aqui no Brasil. Você tem a Composite também em Santa Catarina, você tem, se eu não me engano, tem umas 4 empresas já que fazem madeira laminada colada aqui no Brasil, e todas acessíveis. Assim, para você ter ideia, eu faço muito projeto usando madeira laminada colada, vocês viram alguns exemplos. O metro cúbico de uma madeira dessa, da Crosslaminated, chega a ser em torno de 5.500. Para você ter uma ideia, isso é como se fosse o preço de um aço barato, quando o aço estava mais barato. Hoje o aço está bem mais caro, então a madeira ficou mais barata que o aço, que a gente já usava tradicionalmente. É uma madeira laminada colada. Então, Crosslan, isso. Alguém fez aqui os exemplos, Ita Construtora também faz, Minuto, isso. Então, assim, é bem acessível a questão de material já. Corte curvo, qualquer uma dessas faz, principalmente a Crosslan, que tem uma grande CNC industrial de 12 metros. Então, na Crosslan com Alan, você pode fazer uma viga curva de 12 metros, se você quiser, que ele corta. E, inclusive, esses projetos de edifícios todos em madeira da Triptych, né, em São Paulo está tendo alguns, são feitos usando essas tecnologias. Então, você tem desde laje, a parede, a viga, pilar, tudo em madeira laminada colada. Então, está bem mais acessível. E os fornecedores, a gente não tem problema com o fornecedor. Quando vai para o caso do mão de obra de execução, aí a gente começa a ter um pouco mais de problema. Se você for usar mão de obra de alto nível, por exemplo, contratar a própria Crosslan para executar o Ita Construtora, eles conseguem executar, eles entendem, eles usam Grasshopper. Para você ter ideia, a Crosslan e a Ita, se eu não me engano, a Ita também faz. Eles usam software de cálculo estrutural, que é o Caramba, do Grasshopper. Então, você pode mandar só o arquivo. Se brincar, você pode mandar só o código para ele. E ele faz o cálculo estrutural em cima do seu código. Você não precisa de planta baixa, corte, fachada, ele já faz. Então, assim, essas construtoras estão evoluindo, estão melhorando. Cada vez mais está aparecendo novas. Você tem a AVEC, que trabalha muito em São Paulo com vidro, faz domos, fez aquele domo de Niemeyer, fez de Ryotaki, aquele hotel. Então, são formas mais complexas que eles já fazem, porque eles já têm um conhecimento dessa tecnologia. O que acontece? Qual é o grande desafio? É o cliente. Você ganhou o cliente e você consegue executar.
porque você vai ter que passar por uma etapa que é você fazer um projeto que vai ser mais caro do que um projeto tradicional, porque é um projeto que exige um pouquinho mais de esforço, tanto porque as pessoas não conhecem a metodologia, não conhecem esse tipo de geometria às vezes, quanto pelos custos que ficam mais altos, justamente pela novidade. Então, assim, é trabalhar nesse limite entre a inovação que gera valor e o custo que inviabiliza. Então, eu sofro também, eu estou conseguindo fazer muitos projetos paramétricos, mas pode ter certeza que em vários momentos eu tenho que dar uma reduzida, tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. E como eu falei no início, não é porque o projeto é computacional, usa uma tecnologia super avançada, tem uma forma curva, que ele precisa ser caro. Isso aí também é um mito. Você pode se adaptar à realidade local. Você pode fazer a mesma coisa, talvez, com solução que seja viável. Na Arena Argo, a gente usou um marceneiro, que estava acostumado a trabalhar com armário de cozinha. Ele fez um domo geodésico paramétrico. Por quê? A gente deu um mapa de montagem, ó, tu corta essa barra desse tamanho, tu vai colar junto com a outra desse jeito. Ele foi lá e fez só isso. Fez isso várias vezes e conseguiu formar a estrutura. Então, é um exercício, não é fácil, não vou dizer que é a coisa mais fácil, mas também não é inviável, já é viável e a indústria está se adaptando cada vez mais. Bem, Paulo, eu vou passar agora para o Matheus. Matheus, você consegue fazer por áudio? Quem puder, gente, ligar a câmera e perguntar por áudio, acho que fica melhor para a gente conversar. Oi, Matheus. Tá dando para você escutar aí, tá? Assim. Então, Paulo, você falou aí das máquinas CNC, né? E tem também a impressão 3D. No seu ponto de vista, qual que é mais viável hoje em dia aqui no Brasil para executar essas geometrias complexas? Corte CNC. Você pode fazer a forma que for, orgânica, fluida, no final, seccione, bote no plano bidimensional e corte na CNC para depois montar de novo. Aí você consegue. Diferentemente do Zaha Hadid, que eu dei o exemplo que eu me inspirei no início, lá eles têm outros maquinários, eles têm outras tecnologias que permitem fazer as triplas curvatura, com fresa robótica e tal. Aqui no Brasil, não, o nosso limite é o corte CNC, que já é bem bacana, já dá para fazer muita coisa. Você imaginar que você pode pegar qualquer geometria, seccionar ela, planificar no plano bidimensional e cortar, você consegue fazer muita coisa mesmo. Muita coisa paramétrica, muita coisa orgânica, fluida, usando essa técnica. Por isso que existe as técnicas mais comuns de racionalização, que a gente chama, que é você pegar algo que é complexo e racionalizar, fazer com que ele seja viável de ser executado, são as técnicas de panelização, seccionamento, contorno, que tudo envolve corte bidimensional. Justamente porque a impressão 3D aqui no Brasil não dá. Mas está evoluindo e tem uma empresa, se você quiser dar uma pesquisada depois, chama WASP, W-A-S-P, que eles fazem impressão 3D em escala arquitetônica já, e eles com certeza vão ser tipo a Apple da impressão 3D para arquitetura. Porque você falou aí da faculdade, eu estou na faculdade, muitos professores meus, quando eu faço o projeto utilizando o Grasshopper, eles perguntam como eu executaria e tal. E aí eu sempre tento buscar uma solução tecnológica viável aqui no Brasil, né? E aí eu gostaria de saber também como você prepara os seus projetos para execução. Você separa as placas e manda para a empresa executar? Isso tudo é baseado em peças, né? Como eu falei, a gente tem que planificar para corte. Então, tudo vira várias peças e tudo vira mapa de montagem. No final de todo o projeto, vou dar um exemplo, aquele hotel, o Casulo, tem as placas. Qual é o produto final do meu trabalho para a construtora? Eu vou gerar a planificação de todas as placas, todos os módulos, numerar elas em um mapa de montagem, dizendo onde é que está cada uma, e gerar um arquivo DXF de cada módulo. Esse arquivo DXF é o que a CNC lê. Só que eu não vou só mandar para ele o projeto. Eu tenho que fazer outro trabalho que é novo desse sistema, dessa metodologia, que chama-se o NEST. Eu não sei se tem uma tradução já em português, mas é a otimização de prancha, que é você saber qual é o tamanho da folha industrial do material que você está usando. Por exemplo, eu estou usando o material da Hunter Douglas.
Aí ela me disse, não, Paulo, esse material só tem placa de 2,80 por 1,60. Aí eu tenho que pegar o meu painel que eu projetei e adaptar para essa placa industrial dele. E aí o Nest consiste em você pegar todas as suas peças e colocar dentro dessas placas que ele fabrica. E aí sim você vai ter racionalizado o seu projeto para a fabricação, enviando esse arquivo DXF do Nest das suas peças nas placas deles. Esse é o fluxo, digamos assim. O trabalho praticamente acaba quando você gera esse DXF de fabricação. Entendi. E o mapa de montagem depois para a obra. Obrigado. Nada. Legal. Paulo, agora a pergunta do Grilo. Boa noite, Paulo. Boa noite. Eu queria dar uma continuidade um pouco nas colocações que o Hugo colocou. Aliás, Hugo, eu vi que você deu uma pausa aí, se for o caso, você embala na minha colocação aqui. É uma preocupação mais assim, ou um interesse maior sobre o design paramétrico na perspectiva do ensino mesmo, voltando à colocação do Hugo. Então, assim, eu achei, né, super pertinente essa sua ideia de você colocar, ou de propor como uma maneira ideal o design paramétrico no início do curso como uma mudança de paradigma na maneira como se criar. Eu gostaria que você desenvolvesse um pouco mais sobre dois aspectos. Primeiro, considerando esse novo paradigma, ou outro paradigma colocado no processo de criação do curso, como você acha que os programas propriamente dito, os ferramentais, se desenvolveriam ao longo do curso? Em que medida que um CAD talvez tenda a ficar caduco ou não, ou um Revit ou não, que isso possa ser eventualmente todo suplantado por um Rhino em curto, médio ou longo prazo? Essa é uma pergunta. E a outra questão é como você acha que, até lidando ainda com essa história das ferramentas, como que essa lógica do design paramétrico, em que ponto que você acha que isso, até que ponto que ela, ou seja, como conviver isso no ambiente do ensino com, vamos dizer assim, talvez uma metodologia ou processos mais tradicionais que vão lidar, talvez, com construções mais ordinárias que a gente tem no dia a dia da realidade da construção brasileira. Perfeito, Grilo. Vou para a primeira pergunta aqui com relação ao ferramental. No início do curso, eu enxergo muito a necessidade do aluno se dedicar a ser bom em um ferramental. Assim, eu acho que isso também é outra problemática que existe, que às vezes os alunos ou os profissionais eles tendem a ficarem muito ansiosos por coisas novas que aparecem e acabam migrando de ferramental muito rápido e isso é um prejuízo, porque como eu estou há 10 anos dentro do Grasshopper, eu posso dizer que foi a melhor coisa que eu fiz foi ter me dedicado muito a um software, porque hoje, inclusive, eu fiz a escolha certa, porque como você adiantou, a tendência é um software como o Rhino substituir boa parte dos outros. Então, se eu sou muito bom em um software que me garante essa continuidade profissional e me permite fazer todos os tipos de trabalho que eu tento a fazer nele, eu vou poder dedicar o meu tempo exclusivamente a ser bom nele. Então, se eu fosse um estudante novo agora, começando e tal, eu teria que escolher um software. O mercado ia pedir para eu escolher o BIM. A faculdade, talvez os escritórios de arquitetura iam pedir para eu escolher o AutoCAD. Mas se eu realmente quisesse aprender um software, eu ia aprender o Rhino. Porque eu tenho lá o AutoCAD, eu tenho lá a modelagem 3D, eu tenho lá a modelagem NURBS, que agora chama-se SUBD, eu tenho lá o BIM e eu tenho lá a programação. Então, todos os outros ferramentais, eles acabam estando incluídos dentro de uma única ferramenta. Todas as outras técnicas, digamos assim, todas as outras funções. Porque se hoje eu vou aprender o Revit, para eu fazer uma planta baixa no Revit boa, eu tenho que saber muito bem o Revit.
Porque senão é melhor fazer no AutoCAD, que eu vou perder tempo. Porque no AutoCAD eu faço mais rápido, a mesma planta. Mas o Revit é muito melhor, porque ele faz corte e fachada. Faz, para quem sabe, muito bem. Para quem consegue tirar um documento bom dele. Mas para quem não sabe, o Revit é um software muito ruim. E isso vale para todos os softwares. Todos os softwares são muito ruins se você não é bom nele. Então, o ferramental ele é só um meio. O profissional tem que saber onde é que quer chegar e escolher o ferramental certo para chegar lá. Nesse caso do design paramétrico, isso é uma tendência mundial, assim. É uma coisa de você parar e pensar qual é o futuro da arquitetura, né? Qual é o futuro do projeto de arquitetura. O AutoCAD em si é uma ferramenta dos anos 80, né? Se popularizou nos anos 80. Ele tinha a função de virtualizar a prancheta. Então, da origem do AutoCAD, você já sabe que não tem mais necessidade dele. Porque depois ainda vieram outras revoluções, modelagem 3D, por aí vai. Então, o AutoCAD, para mim, é o primeiro que morreu, assim. Já está morto, porque qualquer software faz um desenho virtual, assim como o AutoCAD fazia. Então, o desenho CAD, esse não precisa do AutoCAD. Quando a gente vai para o Revit, para o BIM, aí você tem o ArchiCAD, ArchiVis, tem outros e tem o Revit. Qual é o problema do ArchiCAD? Eles não programam, eles não fazem funções algorítmicas. O Revit ainda faz com Dynamo, mas o Dynamo está morrendo porque o Grasshopper já roda dele. Então, assim, para que eu quero um software que faz programação? Muito simples. A tendência é a programação resolver muito mais problemas do que necessariamente o Revit resolve. E aí você pode pensar, putz, mas como? Né? Muito simples. Eu vou fazer um projeto complexo, eu uso um algoritmo, eu consigo fazer muito mais otimizado, muito mais rápido, com muito mais liberdade projetual, com muito mais complexidade de informação, do que se eu pego um Revit e eu tenho que criar uma biblioteca para uma peça, que essa peça vai não sei o quê. Então, assim, Grilo, é um pouco complexo a gente falar sobre ferramenta, porque vai muito da função e do objetivo. Mas a gente está falando de educação, né? Então, assim, o que é que eu acho? Resumidamente, você precisa que o aluno ele tenha um software de criação, de documentação, de racionalização, e que faça tudo isso e que esteja adaptado a uma tendência mundial, que é a programação. Isso para todas as áreas. Tanto é que o TI hoje é a área que mais cresce. Por quê? Porque a tendência é tudo ser programação, tudo ser digital, tudo ser computadorizado, inteligência artificial. Você não vai ter um arquiteto daqui a alguns anos que ele só sabe o AutoCAD. Esse arquiteto ele não vai conseguir ter espaço. Ele vai ter que saber algo mais, ele vai ter que saber um Revit. Só que você vai estar competindo com um arquiteto que vai estar sabendo programação, e aí vai estar sabendo fazer software. Olha que viagem. Então, assim, resumidamente é isso. A gente precisa ter uma ferramenta única, que o aluno ele se dedique a aprender e que essa ferramenta lhe atenda a todas as necessidades. E essa ferramenta é o Rhino, que tem o Grasshopper, tem o BIM, tem tudo que você imaginar, modelagem 3D e tudo mais. Tanto é que eu até conversei e participei de um curso com a arquiteta de Zaha Hadid, a Mariana Cabugreira. E Mariana ela é especialista em Maya, que é um software de modelagem orgânica. É como o Zaha fazia aqueles projetos. Era um software de animação. Ela falou, ela sempre usou, o Zaha sempre usou o Maya como software de modelagem. Ela disse que, possivelmente, agora com essa atualização do Rhino, que agora tem o SUB-D, o Rhino vai ser o único software do Zaha. Porque antes ele era o software de parametrização, de racionalização, e agora ele faz o que o Maya faz. Então, o Rhino está matando os outros softwares dentro dos escritórios. E aí, nessa visão, eu acredito que, do ponto de vista da faculdade, do educacional, eu focaria em um ferramental como esse. E, durante o percurso da faculdade, eu ensinaria as etapas de evolução dentro do ferramental. Qual seria? Ao meu ver, claramente, só uma opinião pessoal. Processo criativo, primeiro. Liberdade projetual de morfologias, trabalhar com forma, trabalhar com geometria, entender o que é uma forma orgânica, tripla curvatura, entender o que é você trabalhar com elementos complexos, com banalização, com coisas abstratas, coisas formais e estéticas, digamos assim.
para depois entrar no processo de algoritmos que trabalham com informação, tal. Para lá no final da faculdade, mais do meio para o final, ele aprender a documentar. Porque a documentação é a etapa que vai morrer mais rápido. Porque a documentação vai mudar. Porque a máquina lê o arquivo. A tendência é a máquina ler o arquivo, não é mais o pedreiro ler uma planta baixa. Então, eu eliminaria as etapas de documentação em vez do início da faculdade e voltaria mais para o final, para quando o profissional está já formado no processo criativo, do domínio da ferramenta, ele já sabe programar, já sabe modelar em 3D, já sabe tirar um corte, uma fachada de um objeto 3D, para depois ele entender o que é uma planta baixa, um corte, uma fachada, uma documentação, um detalhe de banheiro, um detalhe de balcão, uma cumieira. Então, eu acho que essa é a inversão que eu considero a mais lógica para esse universo que a gente vive do ferramental como sendo o meio de criação. Porque a gente, isso é uma coisa que eu não falei, mas eu crio, às vezes, dentro da ferramenta. Eu desenho muito desenho, eu gosto de fazer croquis, idealizar, só que o paradigma da computação faz você criar dentro da computação. Você começa a pensar soluções computacionais. E isso só acontece quando você sabe do programa, você sabe o potencial dele. Você sabe que você pode jogar um ponto de atração e mudar o tamanho das peças. Isso não acontece se você não sabe que existe essa função. Então, eu diria que é um processo cíclico agora, quando a gente trabalha com esse tipo de ferramenta, esse paradigma. A segunda pergunta foi com relação à convivência com... Seria com esses ferramentais? Só não tem como resolver. Você poderia me ajudar, Grila, a segunda pergunta? Seria, vamos dizer assim, toda vamos dizer, a convivência desse paradigma e todas essas novidades, tanto do ponto de vista metodológico quanto ferramental, com uma realidade mais sim, ordinária. A realidade mais do dia a dia, certo? Então, eu acho que existe essa perspectiva de que o ferramental ele pode resolver problemas cotidianos também. Então, eu acredito que a solução para esse tipo de problema é a gente entender que existe um processo temporal que exige tempo para se amadurecer, tanto a indústria, quanto o mercado, quanto os profissionais, mas isso não exime a necessidade do profissional já entender desse tipo de paradigma e já está capacitado para isso. O que pode acontecer o que é extremamente saudável, que é você combinar esses universos de forma a entender onde cada um entra. Eu posso ter profissionais que trabalham de forma tradicional no Revit, que fazem colaboração com profissionais que trabalham com programação. O de programação faz uma etapa, o outro faz outra, e isso aí gera uma colaboração mútua das expertises. Então, a convivência, eu acredito que vai muito da necessidade da gente combinar esses perfis profissionais. Porque a programação não é para todo mundo também, é o que eu estou dizendo. Quem vai trabalhar com interiores não precisa programar, possivelmente. Ele talvez só você gostar de design do produto. Quem for para restauro, talvez não precise aprender a programar. Mas será que o profissional de restauro que escaneou uma pilastra e depois quis programar o algoritmo que gera variações dessa pilastra, ele não poderia combinar com um design computacional, como está sendo feito em Barcelona, que é um projeto de restauro computacional. Então, assim, tem lá o restaurador tradicional, mas tem lá um programador que faz todos os algoritmos que geram aqueles elementos orgânicos lá de Gaudí. Então, assim, a convivência vai dessa mútua relação e da necessidade de você criar desafios que sejam multidisciplinares. Porque o que acontece na faculdade, às vezes, é essa noção da uniformização do profissional, que todo mundo vai ter que aprender a mesma coisa e todo mundo vai ser o mesmo profissional. E não é assim. Eu não enxergo dessa forma. Eu enxergo muito das expertises, dos perfis profissionais. Tanto é que nos workshops a gente gosta de fazer uma etapa, que é a etapa do perfil empreendedor, que a gente chama, né? Que a gente aprendeu no pessoal de startup, que é o hustler, o hipster e o hacker. Que é o perfil do cara que é bom de software, tem outro que é bom de ideia, de conceito, tem outro que é bom de venda, de fala, de tudo mais. Então, esses perfis do arquiteto precisam ser identificados logo no início com os estudantes. Tem que identificar quais são as habilidades, quais são os interesses,
para poder a multidisciplinaridade acompanhar o processo evolutivo dos profissionais nessa combinação. Todos vão se sentir mais valorizados, né? Se eu sou bom de software, eu vou me sentir valorizado se a faculdade identificar que eu sou bom de software e me dar desafios para aquela minha função. Por aí vai. Então, é a forma como eu enxergo a gente conseguir criar essa relação de convivência multidisciplinar, inclusive com outras disciplinas, como engenharia, como biologia, com outras disciplinas, eu acredito que tem um potencial muito grande disso. E para o mercado, para a prática diária, é você resolver problemas comuns com ferramentas avançadas, porque uma coisa não exclui a outra. Eu posso ter um problema de habitação social. Em vez de eu fazer Minha Casa Minha Vida, todas as casas iguais, por que eu não faço uma casa generativa que se adapta a cada família? Seria um problema social tradicional, com uma solução tradicional já existente, que é a casa modulada, replicada 1000 vezes, e aí você dá esse mesmo desafio para fazer um algoritmo que customiza casas para a família. E aí você tem um problema tradicional sendo lidado com uma ferramenta avançada computacional. Espero que tenha sido minimamente... Ótimo, muito obrigado. Claro. Paulo, muito bom isso que você falou da multidisciplinaridade, né? Eu acho que é bem aí que abre, o design computacional acaba abrindo também muito essas fronteiras, né, para gente. Bem, Lucas Gil. Lucas está por aí, né? Boa noite, Marinha. Boa noite, Lucas. Boa noite, Hugo. Boa noite, Paulo. Lucas. Esse mês passado, eu fui apresentado ao Rhino pelo Hugo, e eu não sei se você lembra, mas eu até perguntei para ele, gostei tanto, que eu perguntei se a gente teria outra matéria para aprender o Rhino. E ele falou que não. E aí eu queria te perguntar se eu vi que você é não sei se eu entendi direito, mas no início você falou que você é um profissional capacitado pela Rhino, né? Eu gostaria de saber se você dá cursos ou se você tem algum curso para indicar ou alguma forma que eu possa começar a aprender. Sim, a gente tem um curso, atualmente a gente dava cursos presenciais aqui em Recife, inclusive vinha gente de outros estados, mas aí com a pandemia a gente iniciou um curso online particular, que tem 3 níveis. Eu ministro o nível avançado, mas a Alícia, que trabalha comigo há 5 anos, aí também é bem experiente, certificada da Rhino também, ela ministra os cursos básicos e intermediários. Então, você pode entrar em contato com a gente lá no Selva Generativa, mandar um direct, que ela te passa um link, tem todas as informações, você pode conversar com ela. Então, tem um curso online e, futuramente, quando passar a pandemia, de fato, a gente volta aos presenciais. Beleza, obrigado, Paulo. Vou mandar o direct lá. De nada. Natália, né? Boa noite. Queria te dar os parabéns aí pela a forma como você aborda aí o futuro, né, da arquitetura. Acho que é um caminho muito interessante, bastante ousado, assim, e concordo, assim, que tem outras possibilidades que não só o Revit, né? Porque todo mundo está nessa de Revit, do BIM, assim, é a coisa que é, diria assim, a coisa mais avançada de todas agora da construção civil, e você vem com essa perspectiva de que não, de que isso vai muito além. Achei bem interessante. Mas eu queria te perguntar como que fica, assim, se você acha que a história de o arquiteto começar a lidar com a linguagem de programação, o código mesmo, para criar os componentes, isso é relevante ou não? Você está dizendo entrar no nível do código textual de novo, né? Exato. Eu considero isso um desserviço, para ser sincero, porque o David Hunter, quando criou o Grasshopper, ele tinha o objetivo de justamente tornar a programação visual, né? E trazer para dentro dessa linguagem os profissionais criativos. Então, não é que seja pouco útil. É útil você saber entrar num código fonte e fazer suas modificações. Só que eu não acho que isso possa ser um degrau a mais que a gente está colocando para dizer que a gente precisa fazer isso, porque não precisa.
O ponto final é o Grasshopper e as possibilidades que ele possui. O que é que está acontecendo? Está surgindo, dentro do design computacional, um profissional de programação de ferramentas para o Grasshopper, de plugins e tudo mais. Esse é outro profissional. Então, assim, o arquiteto, o objeto final, a ferramenta final do arquiteto é o Grasshopper. Se ele deixa de ser arquiteto e ele quer começar a virar programador, de fato, de software, aí ele tem que aprender uma linguagem, de preferência o C# ou Python. Mas eu digo que é um serviço porque parece que a gente nunca está satisfeito, né? A gente quer sempre mudar, mas na verdade não. O Grasshopper faz tudo que você faria textualmente, só que o código ficaria maior. Você vai seguindo e você faz as mesmas coisas dentro do algoritmo. A questão da linguagem de programação é para se você quer fazer realmente plugins, se você quer fazer software, se você quer fazer interfaces web, aí é interessante. Só que isso eu já considero que não é mais o trabalho do arquiteto em si, como utilizador da ferramenta, e sim de um profissional, que pode ser um arquiteto, mas que ele começa a querer navegar na construção de interfaces de softwares, de interfaces web e tudo mais. Por que eu digo isso? Porque você tem que ser boa em uma coisa. E se você quiser ser uma boa programadora textual, é um degrau a mais, como eu falei, do Grasshopper. Você entra realmente num universo que não é da criatividade, de fato, e sim um universo da programação textual, que é a questão mais técnica, que sempre existiu, e os arquitetos nunca usaram justamente porque não fazia sentido. A questão de você projetar sem ver o que está sendo feito. Então, vai muito do profissional, e como eu te falei, se você tem a intenção de fazer softwares, eu aconselho principalmente o C#, que é o que roda mais leve. Eu tenho a intenção de estudar C#, mas não porque eu quero ficar projetando em linha de código, mas é porque eu quero implementar alguns dos componentes que eu passo no Grasshopper na web. E aí eu sei que eu vou ter que utilizar o C#. Mas é só para esse objetivo, não para projetar. E sim, você falou que o algoritmo pode ser usado em qualquer escala, né? E você já teve alguma experiência de usar ele para o urbanismo? Porque eu fico pensando se isso não fica uma coisa muito pesada para o RIM rodar, assim. Se, por exemplo, ter que simular sei lá, um parâmetro urbanístico para uma cidade inteira, como que você faria isso? A gente já fez... A gente faz consultoria também em designs em projetos paramétricos. Então, atualmente, nesse momento agora, a gente está com uma consultoria em uma tese de doutorado que é de ilhas de calor. Então, a gente tem todo um algoritmo que roda um bairro praticamente inteiro, simulando ilhas de calor, insolação, superfícies verdes, superfícies de concreto, faz toda uma análise ambiental, fora a análise dos objetos estruturados, realmente dos blocos, dos edifícios, do plano de massa, e tudo isso rodando dentro de um algoritmo, porque o que pesa em si dentro do Grasshopper pode pesar duas coisas. Se você está fazendo algo muito grande, né? Ou pesa a parte gráfica, que é se você tem relações visuais muito complexas, ou a memória RAM, se você tem cálculos muito complexos, né? Então, assim, o Rhino é um software extremamente leve, o Grasshopper é leve, o que vai pesar é visual ou cálculo. Então, para eu fazer uma análise ambiental em tempo real de um bairro, por exemplo, pesa muito o cálculo, porque ele faz uma série, cada ponto tem um cálculo de incidência solar, o plugin é pesado, ele foi feito em uma linguagem pesada, que é o Python, em vez do C#, e aí por isso vai deixando as coisas mais pesadas. Mas é um pesado que, comparado com o que você, por exemplo, você precisaria para renderizar essa cena no 3D Max, nem se compara, é muito mais leve, assim, porque é só cálculo matemático, é só 1 mais 1, 2 mais 2, e por aí vai. Só que o urbanismo paramétrico em si, ele não é a complicação, não é o peso do tamanho das coisas, né? A escala não é a questão da escala, é muito mais do nível de informação que você vai querer calcular ali dentro. Se for um desenho só, um padrão, um estudo de massa,
normal, é igual um projeto de uma casa. Agora, se você vai analisar o conforto ambiental, insolação, aí você tem um peso, porque você tem muitos mais cálculos sendo feitos do que apenas uma modelagem tradicional. Joia, muito obrigada. Nada. Bem, Felipe Novaes. Felipe, você está escutando a gente? Olhando no chat aqui, a Kiane, né? Criar, racionalizar, documentar. Essa é a sequência ideal, né? Aprender a criar, depois a racionalizar e, por último, documentar. Isso. Bem, eu vou, se o Felipe voltar, a gente volta para ele. Vou passar para a pergunta da Érica. Érica? Olá, dá para me ouvir? Sim. Ah, então tá bom. Então, eu queria perguntar ali como que foi o seu começo na carreira profissional mesmo, assim, porque eu vejo que em escritório ainda tem essa coisa do AutoCAD, quando dizem em Revit parece que já estão inovando, sabe? Então, eu queria saber como que você lidou com isso depois que saiu da faculdade e como que você consegue mostrar para os clientes e para a prefeitura, assim, as possibilidades, né, que o design computacional pode proporcionar, né? Porque acho que você comentou um pouquinho sobre isso, né? Falou que é um pouco mais difícil, mas eu queria saber como que você faz essa ligação assim profissionalmente mesmo. Perfeito. Quando eu saí da faculdade, eu saí em 2014, a primeira coisa que eu fiz foi ir para a Europa. Graças a Deus eu tive condições naquele período de ir, a família ajudou, eu trabalhava com 3D, também juntei um dinheiro. E eu tinha, na época, minha ex-namorada morava na Alemanha. Então, assim que eu me formei, defendi minha TCC, fui para a Europa. Fui passar um tempo na Alemanha. E aí, já vindo, estudando e aplicando design paramétrico, e vendo, participando do Business School, de ações lá, a gente fez na USP um dos primeiros pavilhões aqui paramétricos do Brasil, tudo está montando. Então, eu já tinha uma experiência prática, assim, do dia a dia, desse universo do ferramental. Quando eu fui para a Europa, eu queria ter a experiência de um lugar onde isso, teoricamente, seria normal, né? Porque no Brasil, a gente está 20 anos atrasados, né? Tem essa lógica. E você vai entender por que essa contextualização faz sentido. Então, quando eu fui para lá, eu fiz alguns cursos em Barcelona, fui para o Wiki lá, conheci o trabalho lá do Afonso Ocioli também, que é um cara super massa, que sempre me ajudou aí há muitos anos. E eu vi o que estava sendo feito na academia e vi o que estava sendo feito no mercado, assim, em Berlim, em Hamburgo, próximo da cidade que eu estava tendo uma obra gigantesca lá, o IBA, que é onde tem aquela ópera de Hamburgo, toda a paramétrica do Herzog e de Meyron, que deu um problema lá, que ficou bem cara, mas eu pude ver esses projetos lá dessa intervenção urbana. E também vi um projeto do Libeskind, que estava na cidade que eu estava, por aí vai. Então, assim, eu precisava dessa experiência de saber o que estava sendo feito em países desenvolvidos, né, com design paramétrico. Para minha surpresa, lá também era tudo muito novo. Era tudo, assim, coisa de doido, né? Não era visto como sendo arquitetura normal, arquitetura tradicional. Era justamente as pessoas que eram fora da caixa e que estavam tendo oportunidades e fazendo coisas bacanas. Porque a arquitetura de vanguarda, ela não é vanguarda no momento que está sendo feita. Ela só é reconhecida vanguarda quando já está consolidado, quando as coisas já passaram, digamos assim. Porque no começo são só maluquices, até as pessoas entenderem e valorizarem. Então, eu estou dizendo isso porque quando eu voltei da Europa, primeiro na Europa eu percebi que o Brasil tinha coisas que eles não tinham lá. E o design paramétrico, para mim, eu enxergava de outra forma. Porque lá na Europa, eles não têm uma coisa que a gente tem aqui no Brasil. E aí é o nosso diferencial, que é a necessidade. Eles não precisam estar fazendo aquilo. Eles não precisam estar fazendo uma coberta super paramétrica e tal, porque eles não têm problemas. Eles só têm a necessidade de experimentação.
Então, você vê projetos de Zaradit, de Coas, Forte, projetos bons, são projetos muito bons, mas que não são a partir de demandas reais, assim, não são necessidades que forçaram aquela inovação. E no Brasil a gente tem uma série de problemas. A gente tem problema financeiro, social, ambiental, econômico, tudo que você imaginar. Então, o que é que eu vi? Eu vi que eu era um profissional que tinha estudado muito uma área muito avançada, digamos assim, da tecnologia, e que na Europa aquilo não estava sendo usado como eu achava que poderia ser usado no Brasil. Porque no Brasil, aí depois eu entendi, não, no Brasil a gente não precisa fazer Zaradit. A gente não precisa estar fazendo esse projeto para dizer que o Brasil está evoluindo nessas áreas. A gente precisa fazer aquele mercadinho lá, o mercado público, só que paramétrico, e com uma tecnologia massa e com um material massa. Era isso. Então, eu voltei da Europa com essa visão de que o Brasil, a gente é isso, nosso DNA é esse, e a gente tem dois diferenciais, a necessidade e a natureza, que é uma coisa que também está muito forte em mim. Então, a gente tem inspiração e a gente tem necessidade. Então, tudo que a gente fizer utilizando esses dois ingredientes vai ser muito importante, muito impactante e vai transformar muito mais do que um estádio no Catar feito por Zaradit, porque isso aí é só dinheiro gasto e uma arquitetura muito boa, muito massa, muito inovadora, mas que não tem esses dois ingredientes que eu acho que é o nosso segredo brasileiro. E aí, o que é que eu fiz? Eu voltei e comecei a trabalhar sozinho no que eu pudesse fazer sem precisar estar refém do mercado. E aí, como eu falei, eu comecei fazendo joias, modelava, programava, imprimia em 3D, mandava fazer na Shapeways, que na época era só na Holanda e nos Estados Unidos. Aí vinha a joia impressa em 3D pelos correios, e chegava, pagava 90% de imposto, doideira. Mas eu comecei a experimentar, comecei a fazer coisas do mercado. E pouco tempo depois, eu me juntei com dois amigos, um arquiteto e um designer, e fundei a BIOS, que foi a primeira empresa que eu trabalhei assim, em 2015, um ano depois que eu me formei. E a gente conseguiu usar a nossa expertise de arquitetura, porque eu, como eu falei, eu comecei a trabalhar como arquiteto, como estudante, né, de arquitetura em 2009. Então, assim, apesar de ser paramétrico, de gostar de computação, eu passei 7 anos trabalhando com arquitetura tradicional. Eu aprendi a fazer detalhe de banheiro, eu aprendi a fazer indústria, aprendi a fazer casa, aprendi a fazer prédio, tudo. Eu trabalhava no escritório tradicional. Só que, em paralelo, eu estava estudando design computacional e na faculdade estava fazendo projetos paramétricos. E aí eu acho que essa mistura do universo tradicional com a minha expertise paramétrica, quando eu saí, me formei, me ajudou muito. Porque eu tinha a habilidade comercial de fazer projetos comerciais e usava o meu conhecimento computacional para inserir coisas novas. Então, esse foi o segredo. Foi a gente começou pegando projetos tradicionais, normais, só que a gente fazia do paramétrico. Tinha uma demanda de fazer por exemplo, logo no início a gente foi demandado a fazer uma série de esculturas para um hotel aqui da praia, de uma praia aqui de Recife. A gente fez todas as esculturas paramétricas, todas cortadas em CNC. Ele só pediu uma escultura, ele não pediu paramétrica. Só que a minha linguagem era paramétrica. E o que é que eu fiz foi isso. Eu fui inserindo a minha linguagem, a tecnologia, em projetos que nem o cliente precisava saber que era paramétrico. E depois que a gente vai apresentando e mostrando o diferencial, isso gera um asset, né? É algo que agrega valor. E aí a gente começou a identificar que os clientes queriam um design paramétrico, porque era muito novo, era diferente, era feito na Europa e tal. E aí virou um benefício maior ainda. E aí isso só fez aparecer novas oportunidades até o ponto da gente conseguir ter a oportunidade de fazer projetos de arquitetura, de edifícios e tudo mais. Foi isso, degrau por degrau. Entendi. Só com relação ainda assim à prefeitura, como é que foi essa conexão? Eu pergunto porque eu sou de Curitiba e eu vejo aqui muitas possibilidades de acupuntura urbana, sabe? Sim. Então, eu queria saber um pouquinho disso. Prefeitura é o seguinte, existe uma lei de licitação, né, que todas as prefeituras têm que seguir,
E toda prefeitura tem um problema. Se você reparar na sua cidade, qualquer um que está assistindo a gente aqui, você vai identificar alguma coisa que você olha na sua cidade e diz, pô, isso aqui seria massa se tivesse não sei o quê. Se tivesse uma praça, se tivesse não sei o quê. Se tivesse... Sabe por que não tem? Primeiro, porque não tem projeto. Porque nada na prefeitura pode ser feito sem projeto. Então, e ele não pode contratar projeto. Assim, não existe um recurso para projeto. Então, esse é o problema do Brasil governamental, porque toda obra pública precisa de uma licitação e toda licitação precisa de um projeto. E aí o que é que acontece? Licitam obra e projeto. E aí ganha uma construtora para fazer um projeto que deveria ser de arquitetura super bacana, um concurso público e tudo mais. Então, essa lógica eu entendia, eu já sabia que era dessa forma, e eu tive uma oportunidade de falar com um secretário diretor da parte de mercados, porque eu ia fazer um projeto para a sede da secretaria, não era para o mercado. E com a oportunidade de conversar com ele, eu disse, poxa, a gente podia fazer um negócio bacana. E começa assim. E aí, o que eu normalmente faço, é uma dica para quem está começando no mercado, mostre o seu potencial, faça estudos de risco, porque é a única forma de você quebrar a primeira barreira, que é do interesse. Ele só vai ter interesse se ele ver que vale a pena. Então, você tem que mostrar. No começo, você tem que mostrar primeiro. Então, o segredo foi esse, foi abrir oportunidades e mostrar o que dava para ser feito. Som testando. Bem. Obrigada, viu? Tá ótimo. Muito obrigada, viu? Parabéns pelo trabalho. Obrigado, estou à disposição. Qualquer coisa aí tem meu Instagram aí, Paulo Duca, tem... Eu já vou lá depois. Pode, manda direct aí, manda e-mail, estou à disposição. Bem, Paulo, queria agradecer enormemente você por ter aceitado o nosso convite, por vir falar para a gente. Né? A nossa ela tem uma proposta de trabalhar no eixo, né, forma, materialidade e tectônica, e a gente acha, né, que você trabalha muito bem nessas questões. Queria, assim, para encerrar, né, como que você acha que você vê esse futuro aí no Brasil, da aplicação do design paramétrico? Né? A gente tem uma quantidade enorme de profissionais que começam a trabalhar com isso e saem do país, né? A gente tem uma certa fuga disso, e enfim, como... Acho que eu sou o único que continua aqui. Da minha geração lá no começo. Sim, a gente acaba tendo sempre essa sensação, né, de todo mundo foi embora e, enfim, a gente está de uma maneira heróica permanecendo. Mas, bem, como você acha que a gente pode romper com esse ciclo, né, que não é um ciclo virtuoso, né, nesse sentido? Enfim, é um ciclo que não desenvolve tecnologia, não desenvolve profissionais, o ensino se fica estagnado, né? Aí, dentro dessa perspectiva, a indústria, a construção civil como um setor econômico, né? E a gente entra nesse processo de atraso, né? Se acentua cada vez mais. Como você acha que romper com esse ciclo? Perfeito. É um problema complexo, digamos assim, mas a gente está acostumado com coisas complexas no design computacional. Eu acho que eu diria que envolve umas 3 coisas. A primeira seria a economia do país, que realmente não tem como a gente falar em inovação quando a gente não tem o básico, né? Então, é muito mais difícil você falar de inovação em uma realidade onde está difícil fazer o beabá, né? Está difícil fazer o que já está validado. Então, inovação em períodos de crise tendem a ser a última opção. Então, acho que esse é um fator que envolve também um pouco desse contexto nosso, mas toda crise passa também, então não adianta você querer balizar sua formação acadêmica e profissional por causa de 2 anos, 4 anos de crise. Você tem que se balizar realmente pensando a longo prazo. A questão internacional também é um fator que eu acho que é importante a gente discutir, porque o profissional ele não tem que ter apenas essa visão local. Isso eu digo para todos os meus alunos e tal.
Porque a gente, da mesma forma que eu tive essa experiência fora, vi o que estava sendo feito, identifiquei o que estava para fazer aqui, todo mundo tem que entender o que está acontecendo, porque vivemos em uma sociedade muito mais globalizada. Você tem que entender, como profissional brasileiro, o que está sendo feito lá fora, o que está sendo feito naquele país que está mais avançado e tudo mais, porque você acaba virando um profissional atualizado. E um profissional atualizado tende a ter mais espaço, inclusive, no mercado local. A questão da faculdade, da formação, eu acho que é um ponto muito importante, porque eu diria que falta profissionais capacitados a mudar a realidade. Assim. Eu digo isso porque eu trabalho com Lisa há mais de 5 anos. Eu nunca encontrei uma menina que trabalha com design computacional. E eu capacitei ela, o tempo todo capacitei. E hoje, quando eu vejo os profissionais que têm o nível que ela tem, é muito reduzido, é muito pouco. Então, mesmo que eu pegue um projeto gigante, digamos que amanhã eu ganho um concurso grande, e aí eu preciso de 5 designers computacionais. Eu vou penar para conseguir 5 que estão no nível necessário para fazer um projeto executivo. Por quê? Porque você acha que não existe mercado e não se capacita. Só que se você não tem mercado porque você não está capacitado, né? Se não existe o mercado porque não existe a demanda, se não existe o mercado porque uma construtora não resolveu ser pioneira e começar a fazer. Então, eu acho que vai muito dessa moeda, tem 2 lados, né? Vai muito da necessidade e vai muito da determinação em fazer essa mudança acontecer. E eu acredito que para o design paramétrico realmente no Brasil vingar mais, é muito mais fácil do que vingar nos Estados Unidos, por incrível que pareça. Por quê? Porque nos Estados Unidos está tudo pronto já, todo mundo tem casa, todas as casas são lá de madeirinha e tal. Você vai ter um museu, talvez outro projeto diferente. Agora, e no Brasil, que só em Recife a gente tem um déficit aqui de 60 mil habitações. Isso chama-se mercado, né? Isso chama-se espaço para trabalhar. A gente tem aí um país gigantesco, em escala continental, né? Então, assim, as oportunidades de fazer projetos paramétricos vão ser muito maiores, muito maiores no Brasil, à medida que a economia melhorar e que os profissionais estiverem capacitados para fazer isso. Porque da mesma forma que eu fiz um mercado público paramétrico, eu só sou um, eu tive uma oportunidade, eu fiz. Imagine você, Marina, lá em Minas, em Belo Horizonte, surge a oportunidade de fazer um museu e você faz paramétrico. E a Érica vai fazer lá na cidade dela, vai fazer uma casa paramétrica, porque ela fez uma casa tradicional, só que ela fez usando design computacional. E aí, quando vê, em 10 anos, está tudo paramétrico. Então, essa evolução que é lenta, mas ela existe. E se a gente parar para pensar 10 anos atrás, quando eu estava começando, você estava começando, Marina, mudou muita coisa. Eu já tenho aí alguns projetos paramétricos executados. Então, dá para ter uma esperança de que as coisas mudam, demora, mas muda. E cabe a gente aqui fazer isso acontecer. Né? Bem, Paulo, genial. Eu queria encerrar, né, sua palestra com duas citações assim, que me remeteu. Né? A primeira é do Cedric Price, que é, né, a resposta é tecnologia, mas qual é mesmo a pergunta? Né? Então, tem essa questão da gente saber fazer as perguntas, né? Entender as nossas perguntas. E a segunda, uma frase que eu gosto muito da Hermínia Maricato, que ela fala, né, sobre esses períodos de crise, trata-se também de ousar apontar caminhos, mesmo em meio à tormenta, e por isso mesmo, né? Então, eu acho que se tivesse tudo bom, né? Se tivesse tudo bem, como, sei lá, os Estados Unidos, estava todo mundo fazendo a mesma casa. Claro. Nas dificuldades que a criatividade é exigida mais. Sim. Paulo, então eu vou encerrar por aqui. Obrigada, né, por essa participação, por essa contribuição com as nossas discussões aqui no nosso curso da pós-graduação, e também queria agradecer a todo mundo, né, os participantes externos que vieram discutir com a gente nessa sexta-feira. Então, gostaria de encerrar. Hugo, você gostaria de completar alguma coisa? Não, queria agradecer ao Paulo, obrigado pela presença, espero que
gente possa contar com você mais vezes, né? Quem sabe depois que a pandemia acabar presencialmente também, que a gente possa... Será um prazer. Na verdade, quero agradecer vocês o convite, também parabenizar pela iniciativa mais uma vez. É o que a gente falou, esses esforços que fazem a mudança. Eu acredito que a voz de vocês é uma semente que daqui a anos a gente vai colher os resultados de profissionais capacitados nessas áreas. A PUC também por essa iniciativa, PUC Minas. Vocês estão fora do eixo Rio-São Paulo, então imagine a importância disso também, né, para o contexto nacional. Então, vocês estão de parabéns. Eu vou estar sempre à disposição para ajudar, até porque é uma área que me interessa. Vocês sabem, eu sou apaixonado por isso, não é só uma questão profissional, acho que é uma questão de vida mesmo, assim, é uma coisa que eu gosto. Então, para mim, estar aqui com vocês conversando, é um prazer. A gente podia ficar até sábado que virar, se tivesse uma cervejinha, se fosse presencial. Como é online, todo mundo está na sua casa, né? A gente tem que terminar. Sim, claro. Bom, Bem, pessoal. e aí, pessoal, né, aproveitando o gancho aí nessa missão da gente, né, incentivar e fomentar a questão do design paramétrico, eu queria também, né, deixar aberto o convite para as próximas palestras que a gente vai ter, tá? Todas elas abertas ao público, da mesma forma que vocês fizeram, com a inscrição simples. Né? E é isso, espero que vocês tenham gostado. Paulo, obrigado mais uma vez. Marina. Bem, gente, então encerramos aqui. Boa noite a todos. Né? Nos vemos na semana que vem com a Andréa Macruz, no sábado, para quem tiver interesse. Né? E aí vamos prosseguir nessas... Muita gente boa aí na lista, viu? Aproveitem, tirem ao máximo aí vocês, estudantes também, participantes, aproveitem que a turma é boa e com certeza vocês vão estar cercados de gente que vai participar e vai ajudar muito na jornada de cada um.